E a arritmia tem cura? Sendo logo direto ao assunto, sim, tem cura. Mas depende de vários fatores. E é por isso mesmo que eu vou ter que dar uma breve explicação para ver se aplica no seu caso. Bora lá comigo. E para eu poder explicar se a arritmia tem cura ou não, a primeira coisa que você tem que saber o que é arritmia. De uma forma bem simples o coração que bateu fora do ritmo. O coração ele bate no ritmo certinho. Se ele bateu fora desse ritmo, a gente chama de arritmia. Às vezes o coração até bate no ritmo, mas ele tem um potencial de provocar arritmia, então também a gente chama isso aí de arritmia. Então vamos pensar da seguinte forma, nós temos o coração tem a parte mecânica, que é aquela parte que você vê o coração, tem a parte hidráulica, que é a parte que passa o sangue, e tem a parte elétrica. Nessa parte elétrica nós temos uma bateria chamada de nó sinusal, ela que comanda toda a batida do coração. É por isso que o coração bate compassado, né? Por isso nós temos o marca-passo cardíaco, porque a gente coloca o marca-passo. Então nós temos ali a bateria e nós temos o sistema de condução. Qualquer alteração, seja na bateria ou no sistema de condução, de repente aparece uma bateria pirata, isso aí pode ser um tipo de arritmia. Um exemplo de uma bateria pirata no seu coração, as extrasístoles. Então é uma batida extra que está no seu coração. Um problema na condução da energia no seu coração, Wolff-Parkinson-White. E existem outros tipos de arritmia que é um pouco mais complexo, mas que eu vou só exemplificar aqui para vocês, como por exemplo a síndrome de Brugada, síndrome do QT longo, síndrome do QT curto, entre outras. Então você já entendeu que nós temos vários tipos de arritmia. Então não adianta você chegar e falar assim para mim: Doutor Cota, eu tenho uma arritmia, eu quero saber se ela tem cura. não dá para eu responder. A primeira coisa que você vai ter que me dizer é: qual é o tipo da sua arritmia? Então, se você quiser saber, faz o seguinte, coloca aqui no comentário, minha arritmia é tal. Ou então, de repente, você não sabe que tipo de arritmia é, o seu médico não explicou, você coloca aí, doutor Cota, eu não sei que tipo de arritmia é, pra gente ter uma ideia de como é que tá aqui. Será que tem mais gente que sabe o nome? Tem gente que não sabe qual é o nome da arritmia. Às vezes você ainda nem investigou, mas sente aquela batida no coração que incomoda, não é verdade? É verdade. Mas antes de eu continuar, deixa eu pedir uma ajuda para vocês. Dê um like, isso ajuda demais. Se você está gostando do meu conteúdo, dá o like que isso ajuda demais. Agora sim, com base no nome da arritmia que você colocou, eu vou poder separar a sua arritmia. Então, uma forma didática para você ver, nós vamos ter exemplos de arritmias que são benignas na sua grande maioria das vezes, como por exemplo as extrasístoles supraventriculares. É uma arritmia super tranquila. Nós temos a arritmia sinusal fásica, essa então é totalmente benigna. Essa aí a gente fica bem tranquilo na gigantesca maioria das vezes. Sempre na medicina tem as suas exceções, né? Não existe 100% na arritmia, por isso que a gente avalia o conjunto da obra. Nós temos aquelas arritmias que são perigosas, elas não são tão letais assim, mas corre risco sim o seu coração, como por exemplo as fibrilações atriais. Fibrilação atrial, então seu coração aqui em cima, de vez ele contrair, né? O coração contrai em cima e contrai embaixo, então de vez ela contrair, ela só treme. E aí como ela só treme, pode formar um coágulo, esse coágulo ir para o cérebro provocar um AVC, olha aí o risco, né? Então, ela tem o seu risco, ela tem o risco de levar você a uma insuficiência cardíaca e tem outras coisas. Mas nós temos aquelas arritmias que são potencialmente letais. É aquela que você tem medo, é aquela que você tem medo de provocar a morte súbita. E aí nós vamos separar aqui as duas principais: taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Meu amigo, se você tem uma dessas duas, o negócio é sério, você precisa fazer um acompanhamento de perto com seu cardiologista e arritmologista. É quase um casamento ali, é até que a morte os separe. Agora, além de saber qual o tipo de arritmia, nós temos que saber quais são os fatores de risco para essa arritmia. Nós temos fatores de risco que desencadeiam a arritmia, você não tinha nada e do nada, ó, você apresentou um tipo de arritmia, como por exemplo, o infarto. Ele não vai não! Na hora que você sofre um infarto, naquela área do coração, forma uma área de fibrose. E nessa área de fibrose, aumenta em muito o risco de desenvolver uma arritmia lá naquele local do infarto. E nós temos os fatores de risco que podem piorar seu tipo de arritmia, como por exemplo, hipertensão, o estresse, dormir pouco, diabetes, apneia do sono. Então são vários fatores que você pode ter. Eu já lembrei agora até que um caso de uma moça que teve
estava tendo vários casos de arritmia porque estava usando descongestionante nasal. Dá para acreditar? E quando ela diminuiu, parou ali o descongestionante nasal, melhorou muito as arritmias dela. Olha só, um detalhezinho que pode fazer a diferença. Então nós temos 3 pontos para a gente falar antes de saber se sua arritmia tem cura ou não. A primeira, óbvio, qual é o tipo de arritmia. O segundo é quais foram os fatores de risco que você tem, que às vezes, tratando o fator de risco, você cura a sua arritmia só curando os fatores de risco. E o terceiro ponto é o sintoma. Sim, porque tem arritmias que mais incomodam do que matam. O maior exemplo aqui são as extrasístoles. As extrasístoles supraventriculares incomodam demais, né? É muito chato, você do nada começa a sentir seu coração batendo. Incomoda, e muitos desavisados pensam que vão morrer por conta disso. Não, você não vai morrer, mas incomoda, não é verdade? Então a gente acaba tratando sua arritmia, não porque ela vai lhe matar, mas é porque ela está lhe perturbando. É semelhante a uma enxaqueca. Enxaqueca não mata, mas perturba a vida de uma pessoa de uma forma intensa. Então a gente trata o sintoma e não a arritmia. Entendido todo esse contexto, agora sim nós vamos falar sobre cura de arritmia. Agora você vai entender por que eu tive que explicar tudo isso. O primeiro tratamento da cura da arritmia é evitar os fatores de risco. Ora, você tem que evitar o infarto. Você tem um colesterol alto, sabe que esse colesterol alto vai entupir sua artéria? Então bora tratar o seu colesterol alto. Você é hipertenso? Bora tratar a hipertensão. Você tem apneia do sono? Então tem que perder peso, talvez fazer uso do CPAP. Tem que tratar para evitar que ela apareça ou até mesmo que ela piore. Então nós temos aqueles fatores de risco, como por exemplo o estresse, noite de sono mal dormida. Tudo isso entra no pacote da cura da sua arritmia. Mas existem algumas arritmias que não têm cura, mas o paciente incomoda. É aquele caso do sintoma. O paciente está lá, o sintoma está perturbando. O que é que a gente faz? A gente controla com medicamentos. Os medicamentos, coloca uma coisa na cabeça de vocês, o medicamento não vai curar a sua arritmia. Curar, eu vou falar daqui a pouco. O medicamento vai melhorar os sintomas. Então, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Não vai ter remédio que vai curar a sua arritmia. Não é que nem uma infecção urinária que eu dou antibiótico e mato a bactéria. Não tem como eu tomar um remédio, ir lá no foco da arritmia e matar o foco da arritmia. Isso não existe. Os medicamentos que a gente passa, que nós passamos, ou é para diminuir o sintoma ou para evitar uma complicação. E aí entra no meio, inclusive, até a morte súbita. Sim, nós temos alguns tipos de arritmia, por exemplo, um caso aqui de um paciente que tem uma miocardiopatia hipertrófica. A gente pode utilizar alguns medicamentos que melhoram para diminuir o risco, como por exemplo ali os beta-bloqueadores. Agora, se eu estou falando de cura, veja, você já tratou, já cuidou dos fatores de risco, você já toma o medicamento e a gente está falando agora mesmo de cura. Cura significa que eu tenho que exterminar aquela arritmia. Aí, meu amigo, só tem um jeito: ablação. Então, você está vendo aí na tela como é que acontece uma ablação. Entra com catéter pela sua coxa, ele chega lá no seu coração, descobre o foco da arritmia e queima. Gente, literalmente a gente queima o foco da arritmia e com isso a gente isola aquela arritmia num ponto. A arritmia fica presa, ela não passa para o seu coração. Aí você curou. Mas, doutor Cotter, eu tenho arritmia, por que o doutor que eu fui não me ofereceu essa ablação para eu ficar curado da minha arritmia? Ah, meu amigo, porque essa ablação tem risco. Pensa aqui comigo, você tem uma arritmia super benigna, uma arritmia que não vai lhe matar e que você está conseguindo conviver com ela muito bem somente tomando o remédio. Para que eu vou colocar você num procedimento que tem chance de complicar? Sabe qual é a chance de complicação de uma ablação? De 1 a 6%. Vai depender de vários fatores, que tipo de arritmia, local, equipamento utilizado, a experiência do médico, mas em média é isso aí. Nós temos desde complicações mais simples até complicações bem complexas, como por exemplo, uma perfuração no seu coração. Imagina, você queima, ele pode passar pelo seu coração e começa a sangrar. Chance disso aí acontecer mais ou menos em torno de 1 a 2%. Pode acontecer de você ganhar um AVC por conta dessa ablação. Isso é raro, é menos de 1%, e inclusive com risco de morte. Sim, você pode morrer aí dentro dos próximos 90 dias por conta disso. Só que aí é uma chance bem pequena, gira em torno de 0,2%, 0,3%. É muito pequeno, mas tem chance de morrer.
Agora, pensa aqui comigo. Você tem uma arritmia que não vai lhe matar, que você está conseguindo conviver bem, tomando remédio, ou mesmo que consegue uma arritmia que de vez em quando perturba, você fica de boa com ela, você já sabe que é uma arritmia benigna. Pra que eu vou lhe colocar num procedimento que tem chance de lhe matar? Não quero não, quero não! Será que vale a pena? Não quero não! Faz aquele! E essa questão que vale a pena é muito individual. Eu já atendi um paciente meu que tinha uma dessas arritmias benignas, mas que ele falou para mim que ele preferia morrer do que ficar tendo essa arritmia. Tentei vários medicamentos, não melhorava, sentia muito, aí no caso foi fazer o quê? A gente mandou para ablação e hoje ele tá bem. Olha aí, deu certo. Na maioria das vezes dá certo. Mas, doutor Cota, eu quero saber do meu caso. E no meu caso, vale a pena ou não vale a pena fazer ablação? Será que eu tenho cura da minha arritmia? Ah, meu amigo, aí fica difícil saber, porque olha só o contexto, é muita coisa para eu saber. Se você quer saber se no seu caso vale a pena ou não fazer uma ablação, se tem cura ou não, aí eu sugiro para fazer o seguinte, marca uma consulta comigo. Se eu atendo online, vou deixar aqui o meu QR Code, eu deixo aqui na descrição do vídeo o contato aqui da clínica, você marca uma consulta, aí você manda todos os exames que você já tem, eu compartilho a tela com você, eu vou explicando, a gente vai vendo ali caso a caso para saber se tem cura ou não. Mas é importante você saber que tem alguns casos sim que tem cura e tem alguns casos que é importante a cura. E se você gostou, chegou até aqui, não deu like, dá uma força, dê um like. Você que ainda não é inscrito no canal e gostou, chegou até o final porque você gostou, aproveita e se inscreva para continuar recebendo conteúdos que nem esse, de fácil entendimento e sempre uma pitadinha de humor, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês, nos veremos no próximo vídeo.